Lucas 16, 14, o título diz: Jesus reprova os fariseus. Então, mais uma vez, nós vamos tratar de um texto onde Jesus vai chamar a atenção, vai repreender e puxar a orelha dos fariseus. Já sabemos aqui, de carteirinha, que os fariseus eram um grupo religioso, e esse grupo religioso não se dava bem, ou não se alegrava com as pregações de Jesus, porque aquilo que Jesus pregava ia de encontro com a religiosidade, hipocrisia e mentira que eles viviam. Então Jesus agora vai mais uma vez reprová-los. No versículo 1, começa assim: os fariseus, que eram avarentos, ouvindo tudo isto, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Aí você pergunta: pastor, o que os fariseus ouviam? Por que eles estavam ridicularizando Jesus? Lembre-se, pregamos aqui no domingo à noite. No começo do capítulo 16, começa assim: disse Jesus também aos discípulos. Então, eu falei na semana passada, à noite, que Jesus estava ensinando aos discípulos que eles não deveriam amar ao dinheiro, que eles não deveriam servir ao dinheiro, que ele termina a parábola dizendo: olha, não podeis servir a dois senhores, a Deus e as riquezas. Então, Jesus estava tratando de como os discípulos deveriam lidar com os bens materiais. E os fariseus estavam em volta, só ouvindo o ensinamento de Jesus aos seus discípulos. Quando Jesus acaba de ensinar, quando Jesus acaba de falar que os discípulos deveriam amar a Deus acima de todas as coisas, e não amar ao dinheiro, que não deveriam ser apegados ao dinheiro, que deveriam ser pessoas que deveriam usar do dinheiro para fazer bem e abençoar ao próximo, eles rapidamente começam a ridicularizar Jesus. É isso que diz no versículo 14. Então diz: os fariseus, que eram avarentos. Então o texto já nos diz, a Bíblia já diz por que eles não aceitaram os versículos que a gente leu no domingo passado. Eles não aceitaram porque eram avarentos, amavam o dinheiro, eram amantes, eram escravos do dinheiro. Assim sendo, quando ouviram Jesus falar que a gente não podia amar o dinheiro e nem servir ao dinheiro, eles começam a zombar e a ridicularizar e a fazer chacota de Jesus. Contudo, eles não fazem isso abertamente, né? Eles fazem entre si. Mas a gente bem sabe que Jesus sabe de todas as coisas, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. Jesus já vai repreendê-los. Mas, sem que os discípulos percebessem, e sem que talvez a grande maioria reparasse, Jesus estava colocando o dedo na ferida. Jesus estava realmente incomodando aqueles homens e aquelas mulheres que, se assim eu posso dizer, que amavam o dinheiro daquela época, de acordo com a sua pregação. Ainda que ele não precisasse apontar o dedo, ainda que ele não precisasse falar: olha, você está fazendo isso, a simples pregação de Jesus botava o dedo na ferida e incomodava aqueles que estavam vivendo aquilo. Eu vou dar um exemplo disso, acho que já falei sobre isso aqui na igreja, em outros casos. Por exemplo, você não precisa, algumas vezes, em algumas situações, apontar o dedo na cara de ninguém e falar: olha, isso que você faz é errado. Às vezes basta que você tenha uma postura correta para as pessoas já virem contra você e falar: eu sei que você acha que o que eu estou fazendo é errado, eu sei que você acha que você é melhor do que eu. Talvez, não sei se você já passou por isso, eu já passei. Eu vivia um tempo num grupo de pessoas onde nós éramos metade crentes e metade evangélicos, metade católicos. E assim, não que os crentes fossem melhor do que os católicos, simplesmente por ser crente, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que acontece? No grupo dos católicos, não eram todos também, tinham alguns que bebiam demasiadamente, bebiam vodka e outros tipos de bebida, e tinham alguns, inclusive, tinham relacionamentos extraconjugais. E aí, nós nunca chegamos e botamos o dedo na cara deles e falamos: olha, isso que vocês fazem é errado. Mas sempre que rolava uma discussão, sempre que rolava um desentendimento, eles eram aqueles que cometiam o erro e sabiam que estavam no erro, eram os primeiros a dizer: porque vocês crentes acham que são melhores do que a gente? Sendo que a gente nunca tinha chegado e dito para eles. Só que a própria consciência já dizia: olha, o que vocês estão fazendo está errado.
isso que vocês estão fazendo é hipocrisia. Dizem que são cristãos, contudo têm uma vida mentirosa, uma vida de alcoolismo e uma vida de adultério. Então, era o que Jesus estava falando aqui. Jesus não apontou o dedo para os fariseus. Jesus não disse, olha, vocês amam o dinheiro, vocês são gananciosos, vocês são avarentos. Jesus simplesmente está ensinando para os discípulos. E era o que acontecia lá. Nós tínhamos uma postura correta, de acordo com aquilo que acreditávamos na Bíblia, e ele e alguns dos católicos não. E isso para eles era o suficiente para que sempre que rolava um bate-boca, eles levantavam e diziam, não, a gente sabe por que vocês estão falando isso, é porque vocês crentes acham que são melhor. Então a gente sabia o que estava por trás daquilo. Então é isso que está acontecendo aqui com Jesus. E aí os fariseus começam a zombar, e é isso mais ou menos que você vai passar. Eu cansei de passar disso também. Você começa a ser zombado. Certa feita, numa dessas discussões, né, um irmão, né, enfim, um companheiro lá católico apontou para mim e falou, você é um fariseu. Eu falei, meu irmão, você sabe o que é um fariseu de acordo com a Bíblia? Aí ele engoliu seco, né, porque ele deve ter escutado isso de alguém e reproduziu, não soube me explicar o que era um fariseu. Eu falei, que bom, porque se você soubesse o que é um fariseu à luz da Bíblia, você ia perceber que eu acho que você é um fariseu, não sou eu. E aí, imagina, né, a discussão acalorou-se mais ainda. Mas enfim, vamos voltar para cá. Versículo 15. Aí Jesus, sendo Deus, sabendo que eles estavam pensando, que eles amavam o dinheiro, olha o que Jesus diz no 15. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Jesus agora, se ele já estava tocando na ferida, pelo simples fato de falar, de ensinar os seus discípulos, agora Jesus é direto. Jesus vira agora verdadeiramente para os fariseus e diz, olha, eu vou desmascarar a hipocrisia de vocês. Enquanto vocês estão aí zombando de mim, ridicularizando o meu ensino, zombando aquilo que eu estou falando para os meus discípulos, vocês têm um problema. Vocês se apresentam como santos, como homens que vivem em harmonia com a lei de Deus, como eu acabei de dar o exemplo. Contudo, no final das contas, no escuro, em quatro paredes, onde ninguém vê, vocês praticam as mais terríveis abominações. E aí, Jesus diz, olha, e pior, vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, ou seja, diante dos homens, vocês se auto-justificam. Dizem que são bons homens, que são religiosos, que são bons cristãos, que obedecem à Bíblia, que vão à igreja todo domingo, que dão oferta e dízimo na igreja. Contudo, Jesus segue, coloca uma vírgula e diz assim, essa justificativa de vocês é só fachada, porque por dentro vocês são como sepulcros. Eu não sei se a gente já pregou sobre isso, ou mais na frente Jesus diz, olha, vocês são sepulcros caiados. O que é isso? Eram aquelas lápides toda pintadinha de branco, bonitinha, caiada, pintada com cal, mas por dentro estavam podres, porque por dentro estavam guardando um defunto. Então Jesus diz, olha, por fora vocês são belos, por fora vocês são bonitos, sepulcros pintadinhos de branco, chegam a brilhar, mas por dentro vocês estão corrompidos, estão podres, porque falam uma coisa, mas não vivem. E aí Jesus diz, mas Deus conhece o coração, ou seja, de nada adianta ter uma aparência bonitinha, de nada adianta ser um sepulcro pintadinho, mas Deus conhece o coração. E aí Jesus vai mais a fundo e diz assim, pelo fato de Deus conhecer o coração, aquilo que é elevado entre os homens, ou seja, aquilo que é aplaudido entre os homens, aquilo que é reconhecido entre os homens, aquela religiosidade que é só uma roupa, que é só uma Bíblia debaixo do braço, que é só um domingo, aquela religiosidade diante de Deus, ela é abominável, o que Jesus diz, diante dos homens, ela até é louvável, porque, claro, nós não sondamos mentes e corações, nós não temos o poder para dizer o que se passa no coração das pessoas, então, aquilo que a gente olha aparentemente das pessoas, é o que a gente diz, poxa, fulano parece ser uma pessoa muito justa, fulano parece ser um camarada muito educado, fulano parece ser uma pessoa muito crente, fulano parece ser uma pessoa muito piedosa, muito santa, contudo, a gente não tem poder, e a gente não vive 24 horas com as pessoas para saber o que elas fazem no seu oculto, no seu privado. Mas aí Jesus diz, olha, cuidado, ainda que diante dos homens vocês sejam elevados, tenham uma posição de destaque, porque vocês aparentam ser muito bons, diante de Deus, vocês são abomináveis.
abomináveis. E aí Jesus está dizendo, o que é abominável aqui, pastor? Abominável é ser hipócrita. Abominável é se auto-justificar, abominável é dizer que é alguma coisa, contudo, no privado, em quatro paredes, quando sai da igreja, viver uma vida completamente diferente. Isso é o que Jesus está chamando de abominável para a gente, dizendo que é terrível, Deus considera abominação. E aí, voltando um pouquinho também, porque a gente também já sempre ensina aqui na igreja, né? Às vezes as pessoas estão mais preocupadas com uma aparência de crente, com uma aparência de religiosidade. Contudo, Jesus está dizendo que para ele é mais abominável parecer ser hipócrita do que, às vezes, você ser honesto, sincero e dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça, eu preciso que tu me sustentes, eu ainda preciso melhorar nessa área, eu ainda preciso vencer esse pecado, eu ainda preciso dominar esse aspecto da minha vida, eu ainda preciso ser elevado, porque eu estou muito preso ainda a algumas questões da minha vida. Então, eu acredito que para Deus, olhar para um crente que está caminhando com dificuldade, é muito melhor para Deus do que olhar para aquele camarada que se faz de bam, contudo por dentro Deus sabe que não passa de uma fachada, não passa de hipocrisia. Então, queridos, infelizmente, nós vivemos uma época, ontem eu até conversava um pouco sobre isso com o Mateus, que as pessoas preferem a mentira do que a verdade. Então hoje, as pessoas preferem maquiar alguma coisa do que serem sinceros, porque é melhor maquiar, porque se eu maqueio, se eu boto uma maquiagem que eu sou sempre alegre, é melhor. Se eu boto uma maquiagem que eu sou sempre super crente, é melhor. Se eu boto uma maquiagem que eu estou sempre na unção, é melhor. Se eu boto uma maquiagem que diz que eu estou sempre no poder, é melhor. E aí, em contrapartida, aqueles que são sinceros, honestos e dizem, olha, nem sempre eu estou bem, nem sempre eu estou 100%, nem sempre eu estou legal, tem dia que só a graça para me levantar, tem dia que só Jesus para me sustentar, tem dia que só o Espírito Santo para me segurar, senão eu volto para a carne. As pessoas não querem, porque isso né? As pessoas querem estar bem com aqueles que estão à sua volta. Então a mentira tem se tornado, infelizmente, comum no meio do povo de Deus. Essa mentira, essa maquiagem, esse teatro. Ontem eu e o Mateus conversávamos e ele disse que certa feita alguém falou para ele, eu sinto falta, enquanto o pastor prega, daquele fundo musical que deixa as pessoas emocionadas. Que é isso, queridos? Você está entendendo o que a pessoa está falando? Eu sinto falta de que enquanto o pastor prega, algo manipule as pessoas que estão ouvindo o sermão. Entendendo? A pessoa ainda justifica uma mentira, porque aquele som vai mexendo, vai conduzindo, meus irmãos, pelo amor de Deus. Eu também acho muito legal aquele som que o violão faz, aquele dedilhado que o Bernardo, que o nosso irmão Ricardo faz, eu acho sensacional. Mas presta atenção, a pessoa está dizendo que no momento da pregação, no momento da palavra, é necessário algo, ainda que ele justifique como bonzinho, algo mentiroso para conduzir a igreja. Sinceramente, o dia que eu achar que eu preciso disso, ou melhor, eu não, o dia que eu achar que o Espírito Santo precisa disso para convencer a igreja por meio da tua palavra, meu irmão, vou fazer a minha mala e vou embora, vou voltar para Niterói. É lamentável. São pequenas coisas, mas são coisas que estão entrando no nosso meio evangélico de várias formas. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. É um jeito, é uma estratégia. Contudo, que as pessoas estão dizendo vamos mentir, porque é melhor mentir. É melhor enganar do que ser honesto, do que ser sincero, do que ser transparente. Então, e aí eu falava isso com o Mateus ontem, falava, infelizmente as pessoas têm se deixado levar por isso. É muito mais fácil para mim, as pessoas acham que não. A gente estuda homilética, queridos. A gente estuda a arte de falar em público. A gente estuda a arte de usar as palavras. Seria muito mais fácil para mim me colocar aqui no púlpito e em determinadas palavras, em determinados versículos, mudar a minha voz, dizer que Deus manda dizer, que Deus determina, que eu vejo isso na vida de queridos, até porque, convenhamos, eu conheço parte da vida da grande maioria da igreja. Então, se eu quiser pegar determinados versículos bíblicos e utilizar na vida dos irmãos aqui, ainda que eu não use o nome
nome dos irmãos, eu sei aqueles que estão passando um momento de luto, eu sei aqueles que estão passando por luta, eu sei aqueles que têm filhos afastados, eu sei aqueles que estão passando por um momento de fraqueza. Então, queridos, se eu mudar a minha voz, bater o pé no chão e quiser manipular, eu manipulo facilmente o texto bíblico e vocês que estão me ouvindo. Mas as pessoas preferem ser manipuladas do que ouvir uma pregação que simplesmente instrui, ensina e diz qual é a verdade. Mas é mais legal, porque eu me sinto emocionado quando tenho um dedilhado ou quando o pastor aponta o dedo e me manipula. Mas não é isso que eu vim fazer aqui, não é essa a nossa proposta. Mas, voltando para cá, o texto diz isso, olha, Deus sonda coração. E aí, só para fechar o meu raciocínio, né? Sabendo que Deus sonda o meu coração, sabendo que Deus sonda a igreja, eu jamais me permitiria, a não ser que um dia eu me desviasse da verdade, chegar aqui em cima e manipular a igreja com mentiras, ainda que essas mentiras fossem justificadas, mas é com uma boa intenção. Jamais faria isso, a não ser que eu me perdesse. Versículo 16 diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Então vamos lá. Jesus diz assim agora para os mesmos fariseus que estavam zombando: olha só, vocês pensam que é possível entrar no reino do jeito que vocês estão vivendo? De forma hipócrita, de forma avarenta, de forma mentirosa, de forma de fachada? Eu vou dizer para vocês que não é possível entrar no reino. Estudávamos isso aqui sexta-feira. Os jovens estão estudando Romanos, então na sexta-feira a Giovana nos trazia a exposição do trecho onde Paulo fala assim para os judeus: olha, judeus, vocês pensam que só pelo fato de ser o povo de Deus, o povo escolhido, que só pelo fato de ser o povo da aliança, vocês podem cometer tudo aquilo que a Bíblia manda não cometer e vão ser salvos? O Paulo diz: olha, vocês acham que só os gentios vão ser condenados porque cometem pecado? Vocês pior ainda, judeus, porque vocês têm a lei. E aí Paulo dizia: olha, não pensem que vocês vão ser livres da condenação. E aí é o que Jesus está dizendo aqui: olha, fariseus, vocês acham que vão entrar na glória só porque vivem uma vida de fachada? Deixa eu falar uma coisa para vocês: a lei, que lei? Pentateuco. O Rodrigo falou um pouco sobre isso aqui no nosso seminário, no nosso curso de teologia de segunda-feira. O Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, 5 livros da Bíblia, a lei e os profetas, todos os livros proféticos vigoravam até João, ou seja, era o meio pelo qual as pessoas tinham conhecimento da palavra de Deus e do Cristo que haveria de vir. Ele era profetizado, ele era prometido no Antigo Testamento. E aí ele diz: contudo, agora João Batista veio pregando o evangelho de arrependimento. Então o que ele está dizendo? Desde João Batista, os homens entenderam que agora, muito mais do que uma lei, eles precisam adorar, se arrepender e servir ao Deus da graça. Então agora, muito mais do que obedecer mandamentos, é necessário ter uma vida coerente com aquilo que Jesus exige. Então ele diz: olha, os homens entenderam que não basta uma vida frouxa, não basta uma vida religiosa da boca para fora. É necessário, Jesus diz, se esforçar, é necessário renúncia, é necessário esforço, santidade, energia, é necessário luta, é necessário mortificar a carne a cada dia. Então, o que Jesus está dizendo é: não pensem, judeus, fariseus, que só pelo fato de um dia ouvirem a lei de Deus, fazerem parte do povo judeu, vocês agora podem sentar e descansar, que por isso já estão com o seu passaporte carimbado. Trazendo para os dias de hoje, não pensem que basta entrar na igreja, levantar a mão, aceitar Jesus, ter o seu nome no rol de membros da igreja congregacional, que
você vai entrar no céu. É necessário uma vida de santidade, é necessário uma vida de renúncia, de esforço, de dedicação, de lutar contra os males dessa carne, de mortificar e a cada dia humilhar a nossa carne diante da palavra de Deus. Então é isso que Jesus está dizendo. Então, olha, a lei e os profetas vigoraram até João. Desde João vem sendo anunciado o evangelho do reino, ou seja, agora o evangelho tem sido pregado, sinais têm sido realizados e os corações têm sido modificados de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, quem quiser pertencer a esse reino, quem quiser adentrar para esse reino, não importa se é judeu, gentio, homem, mulher, rico, pobre, negro, branco, em qual partido você vota, importante é que você viva de forma coerente com aquilo que Jesus ensinou. Não seja como os fariseus, não sejam hipócritas, não sejam vazios, não sejam uma capa de crente e por dentro vivendo uma vida mundana. É claro, queridos, claro, a gente também já pregou muito sobre isso aqui, não quero perder muito tempo, que essa força, no final das contas, vem do próprio Deus. Nós falávamos sobre isso aqui quinta-feira, no estudo bíblico. Nós falávamos que se nós damos frutos, é porque o Espírito Santo gera em nós o fruto do Espírito de Gálatas 5. Então, se hoje você tem paz, benignidade, domínio próprio, mansidão, pastor, tem alguns aí que eu tenho que melhorar, sem problemas, melhore, mas se hoje você consegue identificar na sua vida isso, é porque o Espírito Santo te deu. Aí depois nós falamos quinta-feira, se hoje você consegue identificar os dons espirituais na sua vida, é porque o Espírito Santo te deu, que é isso que diz em 1 Coríntios 12, que é Ele que dá. Se você hoje consegue orar a Deus, é porque o Espírito Santo intercede por você. Se você hoje consegue viver uma vida de santificação, é porque o Espírito Santo opera em nós, mostrando para a gente aquilo que está errado e aquilo que tem que ser corrigido. Ou seja, e por último, se você consegue hoje viver uma vida de testemunho, de pregação, de evangelização, uma vida coerente, é porque o Espírito Santo também te dá poder para pregar, evangelizar e ter uma vida coerente. Ou seja, tudo relacionado à nossa vida vem do Espírito Santo. Então o que eu estou querendo dizer? Que essa força para renunciar à carne, para lutar contra o pecado, para batalhar cada dia, vem dele também. Mas isso não exime, ou isso não exclui a nossa responsabilidade. Somos seres responsáveis por lutar, batalhar, nos santificar, renunciar à carne, buscar a presença do Espírito, nos consagrar, nos aproximar cada vez mais de uma intimidade com o Espírito Santo, buscar os meios que Ele nos provê, oração, leitura da Bíblia, comunhão, ceia, sacramentos, tudo isso, culto, tudo isso são meios que o Espírito Santo nos dá para nos aproximarmos mais dele. E aí a responsabilidade é nossa, certo? O Espírito Santo não vai trazer ninguém para a igreja, nem vai ler a Bíblia para ninguém, é verdade? Então compete a gente também continuar nessa caminhada que um dia o Espírito Santo deu o pontapé inicial na nossa vida. Lembrando que tudo vem dele, nada parte primeiramente da gente. E aí, confrontando esse pensamento dos fariseus, de que o Evangelho era inimigo da lei, ou de que poderia-se entrar no céu sem obedecer à lei de verdade, Jesus diz o que está no versículo 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Alguns dizem que esse tio é a bolinha do i, alguns dizem que o tio é o nosso sinal de tio mesmo, ou seja, era o menor, era o menor acento, o menor sinal da lei, da escrita judaica ou da escrita hebraica, era esse tio. Então Jesus está dizendo, olha, é mais fácil passar céus e terra, ou seja, é mais fácil o mundo acabar do que qualquer ponto da lei passar. Ou seja, o Evangelho não é um ataque, não é um descarte, eu não vim abolir, mas na verdade vim consumar aquilo que a lei já estava ensinando há muito tempo atrás. Na verdade, Jesus poderia dizer, eu vim dar a interpretação correta, porque vocês, fariseus e doutores da lei, distorceram tudo. Então eu vim trazer a interpretação correta. E a interpretação de Jesus é até mais dura, porque eu não sei se a gente vai ver esse texto aqui, ou se ele está em Mateus
ou se Lucas também cita, mas em determinada passagem Jesus vai dizer, olha, ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo. E toda vez que Jesus interpreta a lei, Jesus aperta. Lembra? Jesus diz, olha, a lei diz não matarás. Eu digo que se você olhar para alguém com o interesse de matar, com ódio, já cometeu. A lei diz não adulterarás, porém eu digo, aquele que olhar e cobiçar a mulher do próximo, já adulterou. Ou seja, Jesus vem e se os fariseus queriam afrouxar a lei para viver a revelia, Jesus vem e aperta mais ainda o parafuso e diz, é mais difícil do que vocês imaginam, é duro mesmo a lei de Deus, é difícil mesmo. E aí, sexta-feira também, a Giovana falava um pouco sobre isso, é tão duro que Paulo chega à conclusão e diz, ninguém pode cumprir, ninguém pode cumprir. Por isso é necessário crer em Jesus, para que o Espírito Santo habite em nós e a graça nos mova de forma graciosa a servir a Deus, a obedecer a lei e a tentar cumprir os seus mandamentos, porque naturalmente, Paulo diz em Romanos, ninguém pode, ninguém tem condições, ninguém consegue. É isso que acontece comigo e contigo. Então Jesus diz, olha, não adianta, fariseu, tentar fugir da lei, não adianta tentar distorcer, não adianta tentar dar um jeitinho na lei, porque passarão céus e terra, mas a autoridade da lei permanecerá de pé. Ou seja, o Evangelho nos mostra que de forma maravilhosa Jesus veio para trazer graça, alívio, conforto e força para que a gente hoje, por amor, obedeça aquilo que está na lei de Deus. Certo? Então, hoje, a lei moral, a lei de Deus, dos 10 mandamentos, onde diz, não furtarás, não adulterarás, não mentirás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, não matarás, ou seja, toda a lei moral de Deus, moral, aquilo que diz o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, ela permanece de pé e vigora de verdade para a gente. Tanto vigora de verdade, que Jesus agora vai dar um exemplo final para mostrar uma distorção que os fariseus faziam e que hoje, né, queridos, continua sendo feito, infelizmente, por alguns evangélicos. Qual é o exemplo que Jesus vai dar? Versículo 18, divórcio. É o exemplo que Jesus vai dar sobre um aspecto da lei moral que estava em vigor, mas que os fariseus distorciam para se divorciar a hora que quisessem. Vamos ler? Versículo 18. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casar com uma mulher repudiada pelo marido, também comete adultério. Queridos, é evidente, a leitura desse versículo, na hora, nos traz o seguinte pensamento: que dureza, que pesado. E é isso mesmo. É isso mesmo. As pessoas distorcem, as pessoas tentam dar uma saidinha, tentam dar uma desviada, mas o texto é esse. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que se casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Com exceção de Mateus 5,32, que Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto, então Jesus bota um exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que se casa com a repudiada comete adultério. Então, Jesus, em toda a Bíblia, esse é o meu pensamento, se você depois conseguir ler a Bíblia e me achar uma outra exceção, Jesus em toda a Bíblia só nos permite adultério em um caso, ou melhor, divórcio em um caso, no caso de adultério. Pastor, mas isso é muito difícil. Eu nunca disse que era fácil. Jesus também nunca disse que era fácil. Pastor, mas como fica isso? Queridos, vamos lá, tentar trazer algumas questões práticas que talvez estejam vindo na mente dos irmãos. Aqueles irmãos que antes de conhecer o Evangelho e cometeram tais práticas, enfim, cometeram na ignorância. Não posso agora chegar eu aqui e falar, olha irmã, agora que você conhece Jesus, faz o seguinte, desfaz tudo que você fez e volta lá para o seu primeiro casamento. Isso seria uma grande bobagem e até uma falta de sabedoria minha, porque acarretaria mais problemas do que solução. Não é isso que Jesus também está dizendo. Contudo, queridos, as pessoas que são cristãs, que são crentes, que conhecem o Evangelho e que se divorciam por qualquer coisa,
que não seja o adultério, que Jesus diz que era a exceção, com base na Bíblia, concordo com Jesus quando ele diz que isso é repudiável, isso é adultério. Quando alguém se separa da sua mulher, ou quando alguém se separa do seu marido, por qualquer coisa que não seja uma infidelidade conjugal, ele está cometendo adultério. Isso é pecado, isso é contrário à Bíblia. Ah, mas aí, você vai lembrar, o cantor Kleber Lucas está no quarto casamento, pastor. Vai resolver com Deus, o problema é dele, eu não escuto nada que ele canta mais. Porque a Bíblia diz para mim que ele é adúltero, a não ser que ele me prove que as 4 mulheres dele traíram ele, e aí ele é inocente. Ah, então como é que é, pastor? Então se eu fui traído, eu sou inocente para casar de novo? Sim, Paulo vai falar isso em 1 Coríntios capítulo 7. Foi traído, é inocente para casar de novo. Agora, o traidor, o adúltero, banca o teu pecado, meu irmão. Que é isso, pastor? É isso, a Bíblia diz que é adúltero, e a não ser que ele se reconcilie com a mulher dele, ele não pode casar de novo, ou vice-versa, adúltero. É muito difícil isso, pastor? É difícil, mas é o que o Evangelho prega. É o que o Evangelho prega. Então, assim, as pessoas que já chegaram ao Evangelho com essa situação, amém. Mas as pessoas que estão dentro da casa de Deus, e hoje, por qualquer motivo, ou uma mulher mais bonita, ou um rapaz mais jovem, ou alguém com uma condição melhor, ou meu marido não é tudo aquilo que eu fantasiei, não é o príncipe encantado, meu marido deixa a toalha em cima da cama, meu marido é briguento, ah, pastor, não aguento mais ele, vou me separar porque Deus deseja a minha felicidade. Esse é o argumento da maioria. Deus deseja que meu coração esteja bem. Irmão, cuidado com essa bobeira, cuidado com essa mentira. Deus deseja que a palavra dele também seja cumprida. Deus deseja que seu coração esteja bem, amém. Deus deseja a sua felicidade, amém. Mas se um dia você votou diante de Deus, cumpra os seus votos. Ah, pastor, eu escolhi errado. Meu irmão, o problema é seu. Ore para que Deus santifique você e o teu marido, ou você e a tua esposa. Ore. É isso mesmo que a Bíblia está dizendo, e eu não negocio, não mudo, não interpreto de outra forma. Não interpreto por quê, igreja? Porque se eu começo a tentar colocar poréns na palavra de Deus, eu vou ter que abrir exceções para todos os outros tipos de pecado. Então, naquela época, eu até esqueci de comentar isso, qual foram as maneiras que os rabinos e que os fariseus ajeitaram para mandar sua mulher embora? Comida queimada, a mulher era mandada embora. Comida sem gosto, a mulher era mandada embora. A mulher mudou muito desde o dia que você falou sim até o dia atual, manda embora. Apareceu uma mulher mais bela, manda embora. Rolou qualquer discussão e aquela mulher te desafiou ou te respondeu, não serve mais, manda embora. Então essas eram as regras que os fariseus tinham criado. E vamos ser sinceros, mudou nos dias de hoje? Não, continua cheio de fariseus dentro da igreja fazendo a mesma coisa. E aí, algumas irmãs aqui mais antigas e alguns irmãos vão poder atestar o que eu falo, porque hoje em dia acho difícil isso. Mas quantas irmãs a gente conhece aqui que oraram 10, 15, 20 anos pelo seu marido? No dia de hoje, as pessoas dizem, manda embora esse traste. Mas tem irmãs que oraram 10, 15, 20 anos e o marido se converteu. Mas hoje em dia, o povo está aí, como eu disse, pelo caminho mais fácil, manda embora. Deus vai mandar um varão. Ainda dão uma roupagem evangélica. Ainda dão uma mentirada. Aí, não, Deus vai mandar. Estou vendo. Deus manda te dizer que vai vir. Vai vir nada, queridos. É pecado, é adultério, é abominação para Deus. Então, meus irmãos, como que a gente, só para fechar esse pensamento, para ficar bem firmado para os irmãos. Pastor, já cheguei na igreja, conheci o Evangelho e a minha situação já era essa. Já tinha me divorciado e casado de novo. Amém, queridos. Ah, pastor, antes do senhor chegar aqui e pregar isso, já tinha acontecido isso na minha vida. Também não creio, queridos, não creio. Que Deus vai simplesmente jogar no inferno a pessoa só porque ela cometeu esse pecado, que é um pecado absurdo. Eu não sei como Deus vai tratar e como Deus vai repreender essa pessoa, mas qual é o ideal hoje? Vocês que me ouvem, ouviram a verdade, ouviram aquilo que eu entendo ser a verdade do Evangelho. Qual é o ideal? O ideal é que aqueles que me escutam hoje jamais cometam esse pecado. Mas se hoje a sua situação já é essa, meu irmão, pede perdão a Deus,
pede misericórdia a Deus, diz que você compreendeu, de acordo com a leitura bíblica e com a pregação, que a sua situação foi um erro, mas pede que Deus transforme esse seu erro numa grande bênção. O problema, né, é quando você quer fazer igual o cantor lá, e que diz que é pastor, está na 4ª tentativa, erra, se arrepende, deve pedir, né, perdão a Deus, diz Deus, dessa vez é a mulher da minha vida. Sério, querido, eu queria saber como é que esse tipo de homem, né, ainda mais porque ele é público, né, é um camarada conhecido, como é que ele não tem vergonha? E aí eu vou usar a palavra dura mesmo, como é que não tem vergonha na cara de se colocar diante das pessoas pela 4ª vez e fazer um voto dizendo que diante de Deus, talvez, né, talvez no voto deles não tenha aquela parte, né, até que a morte nos separe ou que Cristo volte para nos buscar. Há uns meses atrás, eu fiz o culto de 10 anos do pastor Vitor, né? 10 anos de casamento do pastor Vitor. E aí, ele e a esposa refizeram os votos, né? E aí, quando eu cheguei nessa parte final, ele falou, ainda bem que você fez esse finalzinho, porque na vez que eu casei, o pastor não falou esse finalzinho, não. Até que a morte nos separe e o Cristo volte. Ou seja, depois de 10 anos ele falou. Falei, agora falou, vai ter que cumprir. E aí eu lembro que nesse dia das bodas dele, de 10 anos, eu justamente preguei sobre isso, como, infelizmente, as pessoas fazem de tudo para distorcer a Bíblia, para justificar a sua pecaminosidade e a sua infidelidade e a sua incapacidade de viver com o outro. Não é fácil, querido. Jesus nunca disse que seria fácil casar. Jesus nunca disse que seria fácil conviver debaixo de 4 paredes. Jesus nunca disse que seria fácil juntar as suas escovas de dente com alguém que pensa completamente de você, que foi educado por uma mãe diferente da sua, que tem manias diferentes da sua, que pensa de forma diferente da sua. Ou seja, querido, Jesus nunca disse que foi fácil. Mas se a gente entende que aquele casamento foi dado, consagrado, prometido, e a gente fez um voto com Deus, a gente não tem justificativa. A justificativa é uma só. Você foi fraco, não buscou o Espírito Santo e não se fez valer das oportunidades que Ele te dava e das ferramentas que Ele te dava. E aí quer justificar a sua decisão errada, colocando a culpa no outro, guardando a única exceção que Jesus nos deixa. Pastor, fulano foi adúltero, me trai constantemente. A Bíblia permite você, meu irmão, se desfazer. E aí eu quero abrir um parênteses e colocar uma adição, né? Uma conclusão minha, que alguns pastores podem discordar. Mas o único caso, eu como pastor, que orientaria uma separação de corpos além do adultério, é a agressão física a uma mulher, ou vice-versa, mas a gente bem sabe que a maioria das mulheres a maioria das pessoas que apanham no relacionamento são as mulheres. Então, assim, julgo eu, sim, para preservação da vida e preservação do crente, né, daquela que está sofrendo a agressão. Eu acho também que em situações de agressão física, de abuso mesmo da parte do marido ou vice-versa, é sim, para mim, autorizado uma separação de corpos, porque eu não jamais vou obrigar uma irmã a ficar numa casa onde ela está apanhando todos os dias até a hora que o marido mate ela, e aí eu vou ter que dormir com esse prejuízo, vou ter que dormir com essa dor na consciência, que eu mandei ela ficar lá. Ó, fica lá, porque não está te traindo, está só te batendo. Então, queridos, para mim, a agressão justifica. Além de tudo, a agressão é um pecado também, porque é um crime. Então, o agressor de mulheres, aquele que violenta e agride uma mulher, para mim, além de responder judicialmente, ele deve sim sofrer consequências de acordo com o seu pecado. E aí, eu como pastor, não veria problema nenhum e orientaria uma ovelha minha a se afastar do seu lar, se o seu marido a agride ou abusa dela de outras formas que a gente sabe que alguns maridos cometem. Então, tirando essas duas exceções, meu irmão, a Bíblia é bem clara. Você pode conversar com quem quiser, eles podem tentar fazer mirabolar esse versículo aqui, pegar vários exemplos, pegar várias passagens, mas eu peço sempre isso. Me mostre nas palavras do meu Jesus e nas palavras dos apóstolos aonde eles autorizam o divórcio, a não ser com base naquilo que Jesus já disse.
se me provar nos lábios de Jesus, se me provar nos lábios dos apóstolos, eu me dobro e aceito a argumentação. Mas fora isso, ninguém vai conseguir provar para você na Bíblia, nas palavras de Jesus e dos apóstolos, que você pode se divorciar, a revelia e casar quantas vezes você quiser, porque está valendo. Você está valendo. Queimou o arroz, está valendo. Coitado da Ilana, ela tem melhorado. A gente tem tentado a cada dia, toda sexta-feira a gente tem tentado, mas o arroz está difícil ainda. A gente já fez coisa mais difícil. Um dia a gente fez feijão carregado, mas arroz, rapaz, coisa difícil fazer um arroz. Então, né, se eu tivesse que me divorciar por causa do arroz, né, só Jesus. E olha que a gente já tentou até na panela elétrica, só para vocês terem uma ideia. Mas, queridos, vamos terminar? Fazer 3 aplicações aqui breves. Primeira aplicação, a gente aprende com Jesus que justiça própria, ou seja, você se auto-justificar, e religiosidade são abomináveis diante de Deus. Os homens podem até achar legal uma roupa de crente, podem até achar legal uma capa de crente, mas Deus abomina a hipocrisia. Segunda coisa, percebemos aqui que aquilo que é estimado como legal diante dos homens, como bonito diante dos homens, como valioso diante dos homens, é abominável para com Deus. E aquilo que muitas das vezes é ridicularizado pelos homens, ou seja, você ser sincero, você ser honesto, você confessar os seus pecados, você ser uma pessoa normal, não querer vestir uma capa de santarrão, é ser ridicularizado pelos homens. Para Deus isso é algo de grande valia. Então perceba isso, os valores do mundo são sempre contrários aos valores de Deus. Aquilo que o mundo bate palma, Deus abomina. Aquilo que o mundo ridiculariza, Deus bate palma. Então sempre se contente em estar bem com Deus. Não interessa aquilo que os outros pensam. Pense sempre assim: se Deus está me autorizando, ou se Deus está se alegrando com a minha postura, problema é o que o vizinho ou que os demais irmãos pensam. Eu quero é que Deus aprove. Se a palavra dele aprova o que eu estou fazendo, eu vou continuar caminhando desta feita. E aí, para terminar, percebemos também aqui, ainda que de forma muito dura, a eternidade e a santidade da lei moral de Deus. Podemos inventar desculpas, podemos tentar dar um jeitinho, mas a lei moral de Deus permanece de pé. E aqui teremos outras oportunidades de tratar sobre isso, inclusive na escola dominical. Vou falar um pouco sobre isso na escola dominical em breve. Nas próximas semanas a gente vai tratar sobre isso, mas de forma já clara aprendemos que Jesus tem uma visão muito dura para com o casamento. Então, os jovens, os adolescentes que aqui estão hoje, pensem 10, 20, 30 vezes antes de dizer sim, porque a responsabilidade é gigante e Jesus exige de nós santidade, fidelidade e permanência naquilo que nós um dia votamos e dizemos que era até que Jesus voltasse ou que a morte nos separasse. Amém, queridos? Então, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é eterna. Ainda que o mundo em que nós vivemos diga o contrário e que todo mundo faça o contrário. Eu faço aquilo que a Bíblia diz e aquilo que Jesus me ensinou. Amém? Vamos terminar?